Eu vi com meus próprios olhos o quanto os alemães odiavam os judeus. Eles penduravam judeus na praça e os enforcavam em público. Quando vi aquilo, senti nojo e quis desviar o olhar, mas minha mãe segurou meu rosto e me obrigou a olhar. Ela queria que eu entendesse o quão cruel a guerra realmente era. Perguntei com a voz fraca o que aquelas pessoas tinham feito de errado. Minha mãe respondeu que também não sabia. Certo dia, ao voltar para casa, ouvi um barulho estranho vindo do quarto da minha irmã, mas minha irmã já estava morta havia anos. Curioso, fui até lá e descobri uma porta secreta. Usei meu punhal para forçá-la. Do outro lado havia um pequeno depósito escuro. Quando iluminei com a lanterna, vi uma garota no canto e saí correndo com medo. A garota veio atrás de mim, me encostou na parede, arrancou meu punhal e me ameaçou. Se eu contasse a alguém, ela me mataria. Corri de volta pro meu quarto apavorada. À noite, quando minha mãe chegou, disse que tinha ouvido barulhos no andar de cima. Ela ficou visivelmente nervosa e respondeu apenas que devia ser um rato. Naquele momento eu entendi. Era ela quem estava escondendo a garota judia em nossa casa. No dia seguinte, perguntei ao meu instrutor o que acontecia com quem escondesse judeus. Ele respondeu friamente: tanto o judeu quanto quem o ajudar seriam executados. Eu não tinha escolha. Teria que conviver com a garota. Mas impus uma condição. Queria que ela me contasse tudo sobre os judeus. Ela disse que não havia diferença alguma entre nós, que éramos apenas pessoas. Fiquei furioso. Comecei a me gabar da minha linhagem superior. Ela não discutiu, apenas me derrubou com facilidade. Eu não conseguia vencê-la. Acabei descontando minha frustração na minha mãe. Durante o jantar, a provoquei, dizendo que queria ver meu pai. Sem saída, minha mãe fez uma ensinação, fingindo responder como se fosse ele. No fim, dançamos juntos e a tensão desapareceu. Com o tempo, minha relação com a garota mudou. Comecei a perceber que os judeus não eram monstros como eu imaginava. E ela também entendia que eu era apenas um garoto manipulado pela propaganda. Um dia, vi minha mãe distribuindo mensagens contra a guerra e escondi um dos papéis. Pouco depois, oficiais nazistas invadiram nossa casa para uma inspeção. Fiquei apavorado, com medo de que encontrassem a garota. Quando revistaram meu quarto, viram os pôsteres do bigodinho nas paredes e ficaram satisfeitos, dizendo que eu era um jovem exemplar. Mas notaram que meu punhal não estava comigo. Fiquei sem saber o que dizer. Nesse momento, a garota apareceu e disse que era minha irmã. Fiquei em choque. Os oficiais exigiram documentos. Depois de revirarem tudo, encontraram uma identidade antiga. Perguntaram a data de nascimento. Ela respondeu com segurança. O instrutor confirmou que estava correta. Eles foram embora. Só então percebi que ele tinha nos ajudado. A garota soava de nervoso. Tinha inventado tudo, mas a sorte não durou. Minha mãe foi enforcada na praça por espalhar ideias contra a guerra. Eu abracei os pés dela, chorando sem parar. Voltei para casa e me sentei com a garota na janela. Ao longe, o som da guerra se aproximava. Agora só restávamos nós dois. No dia seguinte, questionei um oficial se a derrota era certa. Por que continuar lutando? O oficial mostrou um uniforme extravagante que havia desenhado quando criança. Disse que as penas e as cores brilhantes aumentariam a moral e confundiriam o inimigo. Eu achei ridículo. Ele respondeu que, justamente por estarem condenados, precisavam dançar sua última dança. Logo a Alemanha começou a cair. O oficial vestiu aquele uniforme e realizou o sonho de infância. Percebi que até os adultos carregavam algo de criança dentro de si. A cidade virou um caos. Ouvi de um amigo que o bigodinho havia se suicidado. Meu mundo desmoronou. Ele era o pilar da minha crença. Mesmo assim, a justiça continuava. Mandaram jovens como eu pra linha de frente. E mulheres com lançadores de foguete. Garotas aprendendo a usar metralhadoras. Parecia que todos estavam correndo em direção à morte. Eu me escondi, apavorado. A voz da propaganda ainda ecoava na minha cabeça, ordenando que eu morresse pela pátria. Mas pela primeira vez, consegui silenciar essa voz. Quando voltei às ruas, os aliados já haviam tomado a cidade. As bandeiras nazistas foram arrancadas. Fui capturado por estar de uniforme. Entre os prisioneiros, vi o oficial, meu último ponto de referência. Ele se aproximou de mim. Em vez de me confortar, arrancou meu uniforme e me empurrou, dizendo aos soldados